O Gumball ele é um personagem muito curioso, que às vezes ele faz as coisas só que sem pensar nas consequências. E ele comete algumas ações só que acaba se arrependendo depois. Apesar que não adianta muito quando o estrago já tá feito. Só que uma das vezes que isso aconteceu foi quando ele queria saber como que funciona a imortalidade do Anton. E isso acontece no episódio 6 da terceira temporada chamado A Receita. Que o Gumball acabou descobrindo que o Anton ele sempre volta à vida e acabou tentando clonar ele que como sempre dá tudo errado. Só pode ter um original e será eu! E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa na escola, onde a treinadora, ela tava ensinando como fazer os primeiros socorros. Seguinte, o Anton comeu demais, mas não, ele decidiu nadar. E na situação que ela criou, ela mandou o Anton fingir que tava se afogando, e o Gumball ia tentar salvar ele. Só que o problema é que a treinadora, ela não consegue assoviar para dar início ao salvamento. Ela tava demorando tanto que o Anton, ele tava realmente se afogando. Vai no meu sinal. E por conta disso, o Gumball, ele teve que ajudar a treinadora a cuidar logo com isso. Mas como vocês sabem, o Anton ele é uma torrada e claramente se ele entrar em contato com a água, ele vai se despedaçar todo porque ele vai ficar mole. E o Gumball tava desesperado pra salvar ele porque ele tava não só se afogando, como se despedaçando também. E quanto mais ele tentava ajudar, pior tava ficando, que o Anton ele ficou desse jeito. E o Anton ainda tentou salvar o Gumball, mas ele ficou igual o Mingau. E realmente, eu ficaria muito surpreso se ele voltasse ao normal, porque desse jeito aqui não tem como. Faça 30 compressões no peito dele. Não tá funcionando, o que eu faço? Primeiro você chama ajuda. Só que depois disso, corta pro dia seguinte, eles estavam indo pra escola e o Anton tava no ônibus como se nada tivesse acontecido, o que deixou o Gumball não só impressionado como chocado também. Como é possível? Eu sou o único que acha incrível, ele ainda tá vivo! Então isso acabou despertando a curiosidade do Gumball. Como será que o Anton voltou à vida? Porque aquilo é praticamente impossível depois do que aconteceu ontem. Só que ao invés dele perguntar como que o Anton sobreviveu, o Gumball pegou várias peças pra tentar matar ele e ver se descobre. Deem só uma olhada nessas cenas que acontecem. E só depois de tudo isso que o Anton passou foi quando o Darwin deu a sugestão, que era só perguntar pra ele como que isso era possível. Só que o Gumball, ele resolveu seguir o Anton até a casa dele. Para ele era melhor fazer isso do que perguntar. E quando eles chegam até a casa do Anton, acabam descobrindo o segredo de como funciona pro Anton voltar à vida. Então agora que eles sabem o segredo de como o Anton sempre volta não importa o que aconteça, eles tentaram replicar o que eles fizeram e criar o seu próprio Anton, que o Darwin ele ficou com um pouco de medo porque no fim das contas, ele pensou que teria que fingir que eles são pais. Só que não precisava saber de nada disso, e sim da numeração correta da torradeira, e a primeira tentativa deles acabou dando bastante errado. Acho que esse tá meio queimado. Ele merece uma despedida digna. E na segunda tentativa, eles estavam felizes por ter dado certo, mas tem um porém. O Darwin começou a se sentir meio culpado pelo que aconteceu. Só que o Gumball não conseguia entender o porquê, então foi aí que ele começou a explicar o motivo. Só que depois disso, tava todo mundo chegando em casa, a Ricardo, a Nicole e a Anaís, e seria um baita problema explicar aquela cópia do Anton. Então eles tentaram ganhar tempo pra Nicole não ver o An 2, né, que foi assim que eles chamaram ele. Só que o Darwin, ele é péssimo em tomar conta, porque logo em seguida, o An 2 simplesmente sumiu. E ele nem notou pra que lado ele foi, sabe? Tudo bem, amiguinho, vamos! Oh! E o pior é que eles quase foram pegos, porque o Ricardo, ele tem um ótimo olfato pra comida. Então eles sentiam o cheiro de que alguém tava fazendo uma torrada. E vocês lembram que a primeira tentativa deles foi um erro? Então, basicamente o Ricardo, ele tava sentindo o cheiro vindo do lixo. Só que tinha uma coisa estranha, porque o An 1, ele não tava lá. Está aqui, ainda dá pra comer. Não dá pra comer mais não. Mas estava tudo bem, porque por algum motivo o Gumball acabou se safando porque não encontraram nada. Nenhum A1 que deu errado estava no lixo. E quando o Gumball foi pro quarto dele, ele estava aliviado porque deu tudo certo, só que tinha uma coisa de errada, porque o Gumball percebeu uma coisa. O Gumball percebeu que o An 2 estava esquisito. Por que ele não
está mais me imitando. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? E depois disso, o Darwin estava agindo meio estranho. Ele claramente estava escondendo alguma coisa nas costas do Gumball, que ele não queria que o Gumball olhasse e estava bem na cara. Então, obviamente, ele fez o Darwin mostrar as mãos para ver o que era. Mostra as mãos. A outra mão. Anda, mostra as duas mãos. Então o Darwin admitiu que ele deixou o An-2 sumir, então ele teve que fazer o An-3 pro Gumball não ficar com raiva, porque ele sabia que o Gumball ia fazer essa cara de mal que ele tá fazendo e ele ia acabar chorando. E eu sabia que você ia ficar com raiva de mim e você ia fazer uma boquinha de raiva e eu ia chorar. Mas agora o Gumball, ele tava preocupado, porque o medo dele era de alguém encontrar o An-2, principalmente se ele topasse com o Anton de verdade. Então isso acaba preocupando o Gumball, até porque tentativa de clonagem é crime, e com certeza daria algum tipo de consequência pra eles. A gente pode ser caçado pelo FBI ou julgado por crimes contra a humanidade, ou até pior. Até pior? Então eles queriam achar o An-2 o mais rápido possível, antes que a situação piorasse. Mas o Darwin, ele não consegue pensar onde que ele poderia estar, e sendo que era muito lugar pra procurar, sendo que é só eles dois. Então foi quando o Gumball, ele teve uma péssima ideia. Tá bom, gente, esse é o nosso alvo. Se o virem, peguem ele. Tá bom, preparar, apontar já. Sim, o Gumball fez um exército de Anton pra ficar mais fácil de procurar. Só que todas as cópias do Anton, eles são meio bobinhos, que o Gumball ele mostra uma foto ali do Anton e manda eles procurarem pelo An-2. Só que todos eles se parecem, então acabaram pensando que eles encontraram. Eles são tão meigos e obedientes que se eu falasse pulem naquele lago, eles nem pensariam antes de... Mas o Gumball percebeu que isso não ia dar certo, porque eles são bobinhos demais. Não são nem inteligentes pra eles conseguirem procurar. Então iria ficar na mão do Gumball e do Darwin. E beleza, indo pra escola, as coisas pareciam normais. O Anton, ele tava vivendo normalmente. O problema é que o Gumball tava pensando que aquele era o An-2, o que ele acabou cometendo um baita erro. Ah, eu falei que ele era um clone. Que clone? E agora que começa a piorar, porque volta pra casa do Gumball e o Ricardo, ele sente o cheiro de torrada, que provavelmente era do exército de Anton que o Gumball fez. E infelizmente o Ricardo acabou encontrando. Só que o problema é que o An-1 que foi criado primeiro, ele acabou ficando do mal. E ele, por ser o primeiro, ele queria mandar em todos os outros. Meu nome é Antum. Eu fui o primeiro. Se ajoelhem perante mim. Só que voltando pra escola, o An-2 ele tava prestes a topar com o Anton original. Só que o engraçado é que ele era tão bobinho que ele pensou que era um espelho. Não sabia que tinha um espelho aqui. Um espelho aqui. Ai, que coisa. E o pior é que o Gumball tava muito aliviado porque o Anton ele é muito bobão. E não percebeu porque seria muito pior se ele descobrisse que foi clonado. Só que isso não adiantou nada porque ele acabou se entregando. Pensei que estivéssemos fritos quando ele descobrisse os clones. Clones. O quê? Como você me ouviu? E o pior é que o Anton ele começou a questionar o Gumball pra saber quantos clones que ele fez, e meio que sem querer ele acabou se dando mal. Porque é quando aparece o An-1 com o exército dele querendo dominar tudo e ser o original. Quantos? O suficiente para minha vingança. E o pior de tudo é que eles nem se tocaram naquele momento que quem foi atingido foi o Anton original. E eles estavam fugindo com o An-2. Só que eles tentaram fugir porque era muita coisa pra eles lidarem sozinhos. E o pior é que o Anton sugeriu que pra acabar com o exército de Anton, era legal eles fazerem um exército maior ainda. E o Darwin, ele até chegou a concordar, mas o Gumball briga com ele. Porque ele fala que tudo isso aconteceu porque eles fizeram isso pra início de conversa. E a lição que ele aprendeu de tudo isso é a não brincar com a vida. Então depois desse discurso que o Darwin tomou, ele resolveu ficar pra segurar os clones, enquanto o Gumball fugia, então ele ficou ali pra segurar todo mundo. Eu posso cair, mas não vou cair sozinho. Só que depois de um tempo, o Darwin percebeu uma coisa. Eles são fatias de pão e muito fracos, então nem era um desafio. Nossa, vocês são tão inúteis numa briga, isso nem parece justo. E o pior de tudo é que depois disso, o An-1 abre em toda a escola e acaba molhando todos os clones, o que é ruim, né? Porque eles acabam derretendo. E foi quando cortou pra piscina que o Gumball pensou que ele tava seguro, mas o An-1 tava lá e era a decisão final. Ele queria matar todos os Anton pra ser o único. Você é tão mal. Porque quando me livrar dele, eu vou ser o único Anton. Talvez assim você seja meu amigo. E foi quando eles foram pra piscina e ficaram sem saída, ele tava disposto a se livrar do último Anton, assim ele seria o único. Mas acabou dando tudo errado. É o fim, somos pesados demais, você vai ter que soltar. Só que o An-1 acabou arranhando o Gumball que ele se assustou. Então ele deixou o An-1 cair, assim ele tendo um final trágico. E o pior de tudo é que só agora que eles descobriram a besteira que fizeram. No caso, eles estavam com o An-2 e não com o original. Espero que encontre no seu coração um jeito de nos perdoar e continuarmos amigos. Continuar amigos.
E agora vamos a algumas observações. Um fato que falo nesse episódio é que clonagem é crime. É legal dar ênfase nisso que o Gumball errou bastante, e gerou muita consequência nesse final. Depois disso eu acredito que ele nunca mais vai querer clonar um amigo. Mas eu vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder nenhum vídeo de desenho e até mais. Sonic Beats.